Havendo número regimental, declaro aberta a 7ª reunião ordinária da Comissão de Relações Internacionais da 3ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados e deputadas. André Bueno. Tainara está lá fora, né? Danilo Campetti. Itamar Borges, Marcelo Aguiar, Paulo Fiorilo e Oséias de Madureira, e também o deputado Bruno Zambelli, que hoje aqui substitui o deputado Judiniz por decisão da bancada e com assinatura do presidente, ok? Bom, solicito à secretaria da comissão a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, deputado Campetti. Solicita a dispensa da leitura da ata, conforme regimento. É regimental o pedido de Vossa Excelência, havendo acordo, dou por lida e aprovada a ata da reunião anterior. Bom, essa reunião também tem por finalidade dialogar com o cônsul da Suécia em São Paulo, o senhor Renato Pacheco Neto, que eu já convido para compor a mesa, e também com o vice-cônsul da Suécia, o senhor Peter Johansson, sobre parcerias entre o Estado de São Paulo e a Suécia, que eu também já convido para compor a mesa. E também quero registrar a presença aqui do Dr. Hugo, que é sueco, advogado, e também da senhora Daniele, que é do consulado, do consulado da Suécia. E eu queria também já aproveitar para convidar a secretária Ângela Gandra para fazer parte aqui da nossa mesa. Nós estamos aguardando também o Dr. Nelson Antônio Tabajara de Oliveira, que é o chefe da representação do Ministério das Relações Exteriores. Acabou chegando correndo. Transmissão de pensamento. Né? Então, tudo bem, Ângela? Chamar aqui, então, o Dr. Nelson, que é o nosso representante do ERESP. Fica tranquilo. Eu queria só sugerir à comissão que a gente pudesse só inverter a ordem. Nós vamos começar, então, com os representantes aqui do Consulado da Suécia. Em seguida, a gente volta para a nossa pauta para poder deliberar os assuntos. Consulte-se a acordo. A gente não consegue superar a pauta primeiro, presidente? Tem rapidamente? 2, 3, 4. São 4. Tem 5 itens. E tem um regimento que nós vamos precisar ler. Mas vai ter quórum, fica tranquilo. Bom, queria então passar a palavra para o doutor Renato Pacheco Neto, pelo tempo de até 15 minutos, tá bom? Tá ótimo. E depois podemos ouvir também o Peter, claro. E passamos para as representações, tanto da representação do Ministério das Relações Exteriores, como da Secretaria. Hoje, infelizmente, a gente não tem a presença do Dr. Samu Tossati, porque ele está participando de um evento e já tinha justificado a ausência. Com a palavra, Dr. Renato, que eu quero já agradecer muito pela disposição e pela parceria com essa comissão. Bem-vindo e pelo tempo de 15 minutos. Muito obrigado, presidente Paulo Fiorilo, em nome de quem eu saúdo todos os deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na sua Comissão de Relações Internacionais. Aproveito da ocasião para também agradecer a presença do Ministério das Relações Exteriores, pelo seu embaixador-chefe do ERESP aqui em São Paulo, Nelson Tabajara, quem tive a honra de conhecer quando servia o Brasil na cidade de Estocolmo, capital da Suécia. Também a nossa querida secretária de Relações Internacionais da cidade de São Paulo, Ângela Gandra, obrigado pela presença. E registrar também, além da presença do vice-cônsul, Peter Johansson ao meu lado, também da equipe, com a Daniele Fantongren e o advogado, que é um advogado sueco há pouco tempo aqui em São Paulo, mas já falou muito bem o português. Obrigado, Hugo. Queria dizer, presidente Paulo Fiorilo, que a nossa relação com a Assembleia já data de muito tempo. Me lembro ainda quando eu recebi, junto com o Peter, um primeiro telefonema do deputado Paulo Fiorilo, para nos visitar. E daquela visita que foi muito frutífera, nós tivemos outros parlamentares, o deputado Emílio, que também na época presidia a Comissão de Direitos Humanos, esteve conosco, também o ex-ministro Edinho Silva, que foi prefeito de Araraquara, esteve no Consulado da Suécia. Foram visitas que tiveram a iniciativa do deputado Paulo Fiorilo, visando também uma construção de uma relação de longa data com a Suécia, que acabou também nos permitiu uma visita, alguns anos depois, com a embaixadora Johanna Brismeskog, à cidade de Araraquara, também com o prefeito de Gavião Peixoto, que é uma cidade muito importante para a Suécia, em função da relação estratégica de defesa. A cidade de Araraquara, senhores e senhoras, é a única cidade no mundo, fora da Suécia, onde existe, em Gavião Peixoto, junto com a Embraer,
uma indústria de defesa sueca fora da Suécia. E isso, nos dias de hoje, como nós sabemos, há vários desafios em questão de segurança internacional. Para a Suécia foi uma decisão muito importante escolher não apenas o Brasil, mas o estado de São Paulo, no seu estado de São Paulo, escolher a cidade de Gavião Peixoto, que é, na verdade, um desmembramento da região de Araraquara. E que é muito bem representada aqui pelo presidente Paulo Fiorino, na verdade, sua região de origem também, e pela deputada Tainara também, que se incluiu conosco naquela ocasião também, que é uma embaixadora municipal daquela cidade também, não é? Nós estivemos lá há 3 anos, um pouquinho depois da pandemia, deputada. Queria falar da minha pequena manifestação, presidente Paulo, também da importância dos transportes na relação da Suécia com o Estado de São Paulo. Através do Swedfund, que é um fundo sueco público, a Suécia tem investido alguns bilhões em projetos de viabilidade para verificação do transporte sem poluição, ou seja, tanto com o biogás como o biometano. Esse foi um acordo feito com o governo do Estado de São Paulo, através da sua Secretaria de Meio Ambiente, a CEMIL. Então, a secretária participou conosco ativamente, também com representantes do Business Sweden, e o governo sueco tem fomentado o estudo da questão, porque, de fato, como nós vemos não só na cidade, mas no estado de São Paulo, grande parte da poluição gerada não é feita pelas indústrias, mas é feita pelo transporte. Tanto transporte logístico de carga, como transporte de passageiros, enfim, muitos veículos presentes. Dizer também que, na área de meio ambiente, a Suécia tem participado em vários eventos. Infelizmente, eu não pude aceitar o convite da secretária Ângela no dia da árvore, eu estava no exterior, voltei ontem a São Paulo, Brasil. Mas, enfim, a Suécia tem uma tradição muito grande nessa área de mudanças climáticas. Sabemos todos que foi em 1972 que Estocolmo recebeu a sua primeira Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Então, depois nós tivemos o Rio 92, a Rio 92, 20 anos depois, já tivemos a Rio mais 20, e hoje estamos praticamente há 53 anos da primeira Conferência Internacional de Estocolmo sobre Mudanças Climáticas. Eu também acho que é importante dizer um pouco da presença sueca no estado de São Paulo, presidente Paulo. A Suécia é um país que já investe com o setor privado há mais de 73 anos. Nós temos uma Câmara de Comércio que, coincidentemente, secretária Ângela, foi fundada no prédio onde hoje funciona a Prefeitura de São Paulo, em 1953. Então, é uma Câmara de Comércio muito antiga. Naquela época, a sede da Câmara era no prédio que atualmente funciona a Prefeitura, e depois ela foi passada para o bairro do Jardim Paulista, na Rua Oscar Freire. É uma Câmara que congrega mais de 200 empresas suecas que investem em várias áreas, né? Eu podia falar desde a parte de embalagens com a Tetra Pak, a parte de transportes como a Scania, a própria Volvo Caminhões, que, embora não seja o estado de São Paulo, tem muito enfim, comércio com as empresas locais. Enfim, por isso está uma série de empresas aqui, mas não vem ao caso dizer também da presença do Business Sweden, que é o outro membro importante do time da Suécia. É um escritório encarregado de trazer empresas novas ao Brasil. Temos também aqui o CISB, que é o Centro de Inovação Sueco-Brasileiro de Pesquisa, que é dirigido pela Sandra Romo, que é uma colega nossa também com um papel muito importante na área de inovação e diálogo institucional científico. Temos também aqui a presença forte de uma igreja escandinava, não é apenas sueca, mas que o Peter mesmo pode falar um pouquinho mais. É uma instituição muito importante na vida das famílias suecas que residem aqui em São Paulo. E temos também, evidentemente, a fundação da Rainha Silvia Renata de Toledo Zomalato Bernadotte. É uma brasileira que há muitos anos, esse ano completa 50 anos no trono em Estocolmo. Também uma representante não só do Brasil, mas do estado de São Paulo. A família dela vem de São Manuel, que é uma cidade do interior do estado de São Paulo. Ela cresceu aqui em São Paulo, dos 6 anos de idade, quando veio da Alemanha. Estudou no Colégio Porto Seguro, que, salvo engano, acho que é o colégio que a secretária também estudou, não é, secretária? E cresceu na cidade de São Paulo, tem um português fluente, e saiu do Brasil com 18 anos para estudar na Alemanha, na cidade de Munique, quando ela conheceu, na época, então, o príncipe da Suécia nos Jogos Olímpicos de Munique. E o resto da história, eu vou abreviar, ela é rainha da Suécia há 50 anos, meio século, já no trono em Estocolmo. É a rainha mais longeva que a Suécia tem como brasileira, né? Queria dizer, antes de passar a palavra ao Peter também, o vice-cônsul da Suécia, que para nós é uma satisfação muito grande estarmos no Parlamento. Eu já conheci aqui alguns membros, o deputado Campeche, em outras ocasiões também, aos demais que eu hoje conheci pessoalmente, é uma honra, porque acho que vocês estão na comissão que, na minha opinião, é a mais importante, deputada Tainara,
porque sem relações internacionais nenhum ente federado faz nada hoje. Eu sei que vários dos senhores aqui deputados já participaram de missões ao exterior, acompanhei um pouco agora a visita do deputado Campetti a Israel também, e claro que estão todos convidados para a visita à Suécia. Como a Suécia é um pouquinho mais longe, eu talvez os convidaria para uma visita à cidade de Gavião Peixoto e Araraquara, que acho que é um pouco mais perto dos senhores aqui, na verdade, e principalmente da deputada Tainara, também da região. Mas acho que, sem brincadeiras, falando um pouco mais concretamente, nós podemos repetir, presidente Paulo, essa visita, porque já faz 3 a 4 anos nós estivemos lá na região, e de lá para cá, de fato, houve a inauguração da fábrica, né, que na época era um projeto apenas, e seria uma excelente ocasião para nós renovarmos os laços da Suécia com o Estado de São Paulo e, sobretudo, com o seu parlamento, na sua Comissão das Relações Internacionais. Por quê? Hoje, nós vemos que o mundo ficou cada vez menor em função dos avanços tecnológicos, da informática, das telecomunicações, dos transportes. Então, um ente federado que não exerce a paradiplomacia, e queria aqui registrar satisfação com o Consulado Trade de participar de um evento de paradiplomacia que a secretária Ângela organizou na prefeitura há algumas semanas, porque antigamente os estados federados, os municípios tinham menos diálogo com as comunidades internacionais. E hoje o diálogo existe, aqui a nossa reunião de hoje é uma prova disso, e dizer que a Suécia é um país, apesar de pequeno, com uma população de 10 milhões, tem uma projeção internacional muito importante, e eu acho que a marca mais alta da Suécia é, sem dúvida, o Prêmio Nobel. Então, o Prêmio Nobel, que é um prêmio que está em várias áreas, né, na área não só de medicina, na área que nós temos da economia, na área da química, na área da física, e depois até mesmo na área da paz, embora o Prêmio da Paz é um prêmio da Noruega, não é um prêmio da Suécia. Na época nós tínhamos uma relação de, enfim, Estados Unidos, né, de Reinos Unidos com a Noruega, mas dizer também que a Suécia está de portas abertas para toda a pesquisa que é feita no Estado de São Paulo através da FAPESP. E queria por aqui já partir para o encerramento, agradecendo ao presidente Paulo pela sua iniciativa, pela sua liderança, pelo trabalho que vem fazendo no seu segundo mandato, à frente dessa comissão, sucedendo o deputado Maurici, que também fez um trabalho muito, enfim, profícuo aqui à frente dessa relação, e dizer que, enfim, para o consulado da Suécia em São Paulo é uma oportunidade muito ímpar estar aqui com os senhores, com a senhora deputada também, e que essa não seja a última, mas sim a primeira de muitas ocasiões. Agradeço a atenção e queria passar a palavra ao vice-cônsul da Suécia, o Peter Johansson. Obrigado, doutor Renato. Peter. Queria só pedir para os deputados, se puderem virar a plaquinha para a gente, porque vocês já se conhecem, mas eles precisam saber o nome de vocês, é mais fácil. O Bruno está sem, né? Vamos providenciar uma para o senhor. Peter, com a palavra. Muito obrigado, presidente Paulo Fiorillo. Quero também, né, agradecer o convite, né, dessa comissão, saudar todos os deputados estaduais presentes, né, saudar o embaixador Tabajara, do ERESP, a secretária Ângela também. É uma grande honra, né, digo eu, de continuar esse diálogo, que é um diálogo que nós começamos, na verdade, com a comissão já no primeiro mandato do deputado Fiorillo. Até ao longo da pandemia, tivemos várias reuniões com a comissão, focando justamente em oportunidade de criação de novas parcerias com o interior do estado de São Paulo. Quero dizer que a Suécia está aqui no estado já de longa data. Até antes da independência do Brasil, existiam suecos colaborando aqui com o estado. Na região de Sorocaba, né, se chama São João do Ipanema, né, a primeira siderúrgica brasileira em função, foram chamados suecos para participar na construção. Inclusive da minha região lá na Suécia, mas com perícia, né, um entendimento técnico em produção de ferro, né. Isso já por volta dos anos 1820, e até hoje em dia, como o Renato já mencionou, tem mais do que 200 empresas suecas funcionando aqui no estado de São Paulo, e novas se instalando. Nós sabemos que nesse ano a HM abriu várias lojas aqui no estado, né? A primeira no shopping Iguatemi, e está abrindo em Campinas, né? Empregando pessoas aqui do estado e fortalecendo a parceria douradora.
Então, se a gente for pegar um mapa do Estado e colocar aqueles pontinhos que a gente muitas vezes faz, nas cidades com uma presença sueca ou de empresa ou de outro tipo de parceria, o Estado de São Paulo, de fato, está cheio desses pontinhos. Foi mencionado aqui Araraquara, Gavião Peixoto, a gente pode também mencionar que já visitamos a cidade de Sumaré, né, recentemente, também fruto desse diálogo com a Comissão de Relações Internacionais. Cidade de São Bernardo do Campo também é uma cidade que cresce agora com a parceria dos caças Gripen, né? Tem muitos efeitos spillover, né, que a gente chama a criação de novas empresas do lado brasileiro, também com a transferência de tecnologia nessa área da aeronáutica das empresas suecas. E uma reflexão que eu sempre gosto de trazer para essas conversas, muito, às vezes, se foca nas parcerias, tentando trazer investimentos diretos, né, no Estado, mas pegando a perspectiva da Suécia, que era um país pobre, né, no século XIX, até o início do século XX, a Suécia era um país pobre e cresceu com as exportações, não necessariamente com investimentos diretos de outros países, e sim com o comércio internacional, que é algo que a gente está começando a ver agora com o lado brasileiro também. Nesse instante, né, está acontecendo a Semana de Inovação Brasil-Suécia, lá na Suécia, né, em colaboração com a Embaixada do Brasil em Estocolmo. Bastante interesse, principalmente na área de aeronáutica. Então, às vezes, não só fechar os olhos e pensar que o investimento, nós queremos uma empresa sueca, talvez se instalando na nossa cidade, porque não mais em Araraquara, né, deputada? Mas também pensar que a riqueza do lado brasileiro também pode se criar através de exportações ou investimentos brasileiros lá. Estamos totalmente abertos a achar esses nichos, né, que podem ser interessantes para o lado brasileiro, e ademais, assim, tirando também a área comercial, nós já temos essas colaborações que o Renato mencionou na área de biogás, temos também um projeto na segurança viária, que começou aqui em São Paulo, inclusive em área, no nível municipal, né, que se chama Visão Zero, né, porque o governo sueco, no fim dos anos 90, tomou a decisão de que qualquer morte no trânsito é inaceitável, né? O que precisamos fazer para chegar a 0 mortes no trânsito? Esse projeto, essa metodologia, na verdade, que a Suécia desenvolveu, chamou o interesse aqui do lado brasileiro. Foi através da CET, né, de novo no nível municipal, na verdade, que começou. Me lembro muito bem que eu tive o prazer de estar presente na inauguração de uma espécie de autoescola para jovens na Zona Norte. Conversei com o secretário municipal, né, de transporte e o secretário estadual, tendo o interesse de desenvolver essa colaboração. Cresceu durante a pandemia. O primeiro curso na história nessa área, organizado pelo Departamento de Trânsito da Suécia, foi organizado aqui no Brasil, né? E hoje em dia cresceu para o nível nacional. Então, é mais uma parceria que está rendendo frutos e assim, esperamos também um trânsito mais seguro para todos nós, né? De novo, né, parcerias potenciais para o futuro não faltam. As empresas suecas focam especialmente na área de ESG, né, de sustentabilidade, são fortes nessa área e buscam parcerias com empresas competentes brasileiras nesse aspecto. Mais uma vez, né, agradeço o convite em nome do consulado. Estamos de portas abertas para continuar esse diálogo. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, queria agradecer também ao presidente do Peter, importante até para a gente poder saber o que está acontecendo. Eu falei aqui da experiência do deputado André Bueno nessa área de comércio. Tenho certeza que vamos ter boas questões aqui para o debate. Vou passar imediatamente, então, a palavra agora à secretária Ângela Granda Martins,
para que ela possa também falar um pouco dessas parcerias que a cidade tem construído e depois para o embaixador, Dr. Nelson. Está ligado o microfone? Oi? Tá. Sim. Então, bom dia a todos. De novo, muito gratificante estar de volta aqui nessa comissão que eu tenho feito questão de comparecer, de alto nível, e eu quero parabenizar de verdade, Paulo, né, por tua condução, né, desse nível de relações internacionais. Gostei muito que o próprio Renato falou. Hoje não existe relações na cidade se não houverem relações internacionais. E até na última comissão falaram dessa necessidade do Estado também ter uma secretaria, porque isso é fundamental. E fomentar essas relações é um ganha-ganha para todo mundo, né? E realmente nós temos muito o que compartilhar e também aprender dos países. Parabéns, Paulo, agradeço muito de novo o convite. Queria cumprimentar muito especialmente meu mestre aqui, o nosso querido Tabajara, que realmente é para mim uma luz e é um diplomata de fato com D maiúsculo, não? Não é? E o Renato também, que é um amigo e também, de fato, também como cônsul, tem 13 anos de consulado, um consulado honorário plenipotenciário, que é muito difícil ter isso, tem os poderes delegados, né? E de uma confiança absoluta, né, da Suécia em relação ao perdão, Renato. Queria cumprimentar também o Peter, que é um grande amigo, e cumprimentar os deputados presentes, especialmente, né, o Bruno, tá, deixa eu ver, o Oséias, o André Bueno, não, André, perdão, eu não, tá, e Danilo. o Danilo Campetti, pelo amor de Deus, né? E o Ítalo, perdão. Olha, realmente a gente precisa saber o Itamar não tenho visto também, acho que a gente tem se visto pouco, né? E a Tainara, que já está conosco aqui nas reuniões, e o Marcelo. Bom, e a todos presentes e todos que possibilitam esse evento e os que nos assistem online. Eu queria dizer que, realmente, né, primeiro nós parabenizamos a Suécia pelo seu protagonismo, especialmente na área de sustentabilidade. Quando eu estava na FAESP, né, eu já participava dos eventos que se organizavam aqui, porque era impressionante ver a proposta para o agro, a proposta de energia limpa, a proposta também de mobilidade limpa e assim por diante, né? E já na prefeitura já existe um trabalho solidificado, né, com a CEMIL, como tu falaste, depois também com a CET, e esse desejo de não ter mortes no trânsito. E eu aqui ressalto também, né, o que o nosso prefeito tem feito, e eu gostaria que vocês entendessem o espírito em relação aos mototáxis, né? Então, nós temos trabalhado, porque o índice de mortes é muito elevado, o perigo para as mulheres, o perigo da carona, de estar na traseira, né? Depois na garupa, depois o perigo até de assalto, sequestro mais fácil, e o quanto de acidentes sem morte estão sendo contabilizados. Então, nós precisamos entender o espírito, né, em relação à vida, mais do que o utilitarismo de ganhar o dinheiro, ou de uma liberdade que chega ao libertarianismo, né, que nós não percebemos o mal que pode fazer ao ser humano. Então, agradeço que a Suécia tenha também toda essa preocupação muito importante para o trânsito. Nós temos trabalhado nesse sentido, né? Queria também dizer que esse Bosque das Nações, que, de fato, o Renato não pôde estar, foi muito bonito. Nós plantamos, cada consulado veio plantar uma árvore da sua espécie, né, do seu país. Então, por exemplo, o Líbano trouxe um cedro, que veio do Líbano, né? Pois a Espanha trouxe a figueira, tinha a romã do Azerbaijão, e plantamos essas árvores na Praça da Paz, constituindo o Bosque das Nações, para celebrar, de fato, o que nós queremos, não é, Paulo?
que nós queremos que os países possamos ter relações econômicas, políticas, humanas, sociais, culturais, né, mas não que nós fiquemos brigando, né, que a gente possa respeitar até o mais profundo, né, de cada ser humano e de cada cultura, né, a diversidade. Então, essa praça está para vocês lá visitarem também, Praça da Paz Rita Lee, né, que, de fato, hoje tem o Bosque das Nações. Foi muito bonito o evento, emocionante. E eu sei que o Renato não compareceu, mas, de fato, a Suécia está muito conosco na economia verde. E também queria destacar que o Renato já aceitou o convite para falar em nome da Suécia de algo que ele não falou aqui, mas que é muito importante para os nossos países, não, que é a economia prateada. Nós estamos organizando um fórum internacional de longevidade. O nosso deputado está recebendo o convite, se já não recebeu, para realmente compartilhar com todos os nossos deputados da LESP, mas nós gostaríamos muito da presença de vocês para debater políticas públicas de economia prateada, né, 60+, com empregabilidade. Nós não podemos perder essa experiência, como eu falei na última comissão, nós não podemos truncar uma carreira, né, e ao mesmo tempo, pesar na previdência e complicar a saúde mental. Hoje, segundo o índice de suicídios do Brasil, infelizmente, são os idosos, que são tirados do jogo, né? Então, e muito pelo contrário, quanto eles têm para nos ensinar e também para ensinar uma geração que está quase que despreparada para o trabalho, por causa, né, da substituição pela tecnologia. Então, eu agradeço o Renato de estar, e a Suécia, de estar também, um problema que eles enfrentam muito antes do que nós, né, nessa área da longevidade. As empresas aqui também, nós agradecemos quantas empresas estão vindo, né, se instalando em São Paulo, e, ao mesmo tempo, o que nós podemos fazer junto com a SP Negócios, né? E, por outro lado, agora nós temos o Summit, dia 4 e 5 de novembro, nós vamos ter o Summit da Precop em São Paulo, prestigiando todas as empresas que vão para Belém, mas que vão passar por São Paulo e querem fazer negócios aqui. Vocês não podem imaginar os matches que nós já estamos fazendo na SP Negócios com as empresas que estão sendo enviadas. E a presença sempre da Suécia em relação ao mundo empresarial é marcante. O que eu vou agradecer mais é esse cuidado com o meio ambiente, efetivamente, né, em promover negócios, mas promover de forma humana. Às vezes, nós temos ideia da Suécia, uma ideia longínqua, às vezes, e talvez fria, e talvez mais com a pegada de negócios do que... E não é verdade. E eu vou falar uma das coisas, só para terminar, né? Estou elogiando essas vertentes que nós trabalhamos juntos, mas uma das festas de data nacional mais animada que nós tivemos nos últimos tempos em São Paulo foi a festa da Suécia, além da comida, do carinho, de como nós fomos todos recebidos também pela embaixadora. Adivinha quem veio? Um super cover do ABBA. Daí foi demais, podem bater pau, mas maravilhoso. E eles têm toda essa hospitalidade e, às vezes, também só conhecendo mais o país que nós podemos experimentar. Mas eu posso dizer que nossas relações diplomáticas são muito fortes e eu agradeço muito também os laços de amizade que nós mantemos com a Suécia e tudo que a comunidade contribui para a construção de São Paulo. Muito obrigada. Queria agradecer à secretária pelas palavras, mas também pelas contribuições que traz a essa comissão tão importante. Aliás, eu tenho socializado todos os convites, vamos socializar esse também, quem puder participar, principalmente aqueles que estão próximos, ou já estão nessa faixa aí dos 60 a mais, né? Pode participar. Não é o caso de nenhum de vocês, eu tenho certeza, né? Mas a gente vai participar. Depois vamos perguntar. Bom, passo a palavra imediatamente, então, agora ao embaixador Dr. Nelson Tabajara, para suas considerações, depois abrimos aqui para as questões, dúvidas, sugestões, né? Eu sugeri Gavião Peixoto, mas a gente também pode pensar outros lugares mais próximos. Muito obrigado, então, deputado Fiorilo. Primeiramente, eu saúdo a
à mesa aqui, no nosso deputado Fiorilo, a minha parceira na área internacional aqui em São Paulo, que sempre estamos colaborando juntos, que é a Angela Gandra, uma grande parceira minha, o Renato Pacheco e o Peter Johansson. O Renato Pacheco é talvez a pessoa que eu conheço há mais tempo aqui, porque quando eu fui embaixador na Suécia, ele foi lá me visitar. Então, não, mas já faz um tempinho. Mas ele, justamente, a Suécia tem esse mecanismo de que os cônsulos honorários vão, acho que é anualmente, né? Cada 4 anos. A cada 4 anos, e coube a mim receber os cônsulos honorários. Fizemos um almoço lá na minha casa, foi onde eu tive o prazer, e até hoje mantemos essa amizade aqui com o Renato, que foi uma coisa muito, muito importante. Eu me apresento, sou o embaixador Nelson Antônio Tabajara, e eu represento o Ministério das Relações Exteriores em São Paulo. Nós temos um escritório, como os senhores sabem, e essa é a minha primeira vez que eu participo, com a generosidade do convite do deputado Fiorilo, de me incluir nessas sessões da Comissão Internacional. Antes de mais nada, eu saúdo também todos os deputados presentes, fico muito feliz que estejam tantos aqui presentes, porque realmente a relação com a Suécia é muito especial. Eu já servi 2 vezes na Suécia, então eu sou um desses diplomatas que se entende de algum país é da Suécia. Se eu aprendi alguma coisa nessas 2 vezes, eu estive lá a primeira vez como primeiro secretário, eu era encarregado da parte de comercial e de ciência e tecnologia, e depois eu fui como embaixador em 2018. E, obviamente, eu aprendi muitas coisas sobre a Suécia. Nós temos uma parceria estratégica, que é uma categoria de relações que o Brasil tem com determinados países, onde há realmente as relações bilaterais têm uma estratégia. Então, nós temos um conselho que está se reunindo essa semana, né, que justamente é a Semana da Inovação, que é o do alto nível, né? É o Conselho de Alto Nível bilateral, onde vão altas autoridades brasileiras, que são recebidas pelas altas autoridades suecas em Estocolmo. E isso dá em várias áreas, sobretudo na área de ciência e tecnologia. Obviamente, nós temos a parceria, né, com a Saab, Embraer Saab, para justamente a produção do Gripen, que eu tive o prazer, inclusive, de voar num Gripen, porque o presidente da empresa da Saab me deu como um prêmio de despedida um voo de Gripen, que foi uma coisa extraordinária, que eu guardarei isso como uma experiência realmente muito especial. E os meus antecessores já falaram tantos dados, né, sobre quantas empresas tem aqui e tal, que eu vou me permitir de falar, comentar algumas coisas interessantes para ilustrar essa especial relação que nós temos com a Suécia. Primeiro, reforçar o que disse o Sr. Peter Johansson, que antes da independência já havia um representante da Suécia no Brasil, que foi o seguinte: quando, vocês se lembram, pela história, não se lembra do fato, né? Mas do livro de história, que quando Dom João VI veio para o Brasil, ele veio porque Napoleão estava já nas portas de Lisboa, e ele veio. E Napoleão era anti-monarquias, né? Ele estava, então as monarquias eram as inimigas de Napoleão. Então, quando a coroa se instalou no Rio de Janeiro, a Suécia, que também, né, era uma monarquia, trouxe, né, o seu cônsul, na época era um cônsul, para se radicar no Brasil. Então, de fato, essa é a razão de por que temos representação da Suécia antes da nossa independência. E depois da nossa independência também tivemos, logo depois, um acordo de comércio e amizade, né, de 1826, que é válido até hoje, que nunca foi revogado, e temos, então, essas relações realmente de muito tempo. Outro fato curioso também, com relação à Suécia, é que o nosso imperador Dom Pedro II, era um homem muito interessado por ciência e tecnologias novas. E quando ele ouviu falar do telefone, que havia um aparelho que chamava telefone, ele escreveu uma carta para um senhor chamado Ericsson, que era justamente o inventor do telefone na Suécia. E o senhor Ericsson mandou um aparelho para o Dom Pedro II. Então, o primeiro telefone que chegou no Brasil veio da Suécia, né? E, obviamente, a Ericsson depois se instalou no Brasil, né? Primeiro com um depósito, né? Depois, em 1935, se não me engano, começou já a vender,
e a instalar os primeiros sistemas de telefonia no Brasil, que foram da Ericsson. E depois vieram outras empresas, né? A própria Ericsson veio com uma unidade, inclusive tem um setor, né? Um departamento de desenvolvimento tecnológico aqui, que fica aqui em São Paulo, só não lembro, em São José dos Campos. Pois é. E então, que é um dos poucos polos de desenvolvimento tecnológico da Ericsson no Brasil. E eu, quando eu tive já como embaixador em Estocolmo, foi na época que nós já estávamos preparados para fazer a grande a instalação do 5G no Brasil, e para isso nós íamos fazer, né, uma grande licitação, e o ministro das Comunicações, na época, fez uma viagem a todos os países onde tinham as grandes empresas de telefonia. Então, foi a Suécia pela Ericsson, depois foi a Finlândia pela Nokia, Samsung, né, na Coreia, e depois a China pela Huawei. E eu era o primeiro da fila, porque ele passou primeiro para o Estocolmo, e o presidente da Ericsson fez questão de receber o nosso ministro das Comunicações, e passamos o dia inteiro lá. Chegou no final, ele disse, agora vou apresentar a vocês o maior tesouro que nós temos da Ericsson. Chama-se Ícaro da Silva. Era um brasileiro, ainda está lá, que era o técnico, né, engenheiro, que tinha o maior número de patentes de invenções dele que ele fez para a Ericsson. Então, a Ericsson, só para dar um exemplo, assim, para fazer aqui a conversa um pouco mais light, a Ericsson deve muito ao Brasil, a esse brasileiro, né? Então, esse é apenas um exemplo. Depois temos outras empresas como a Volvo, Scania, Atlas Copco, uma série de outras empresas de grande porte, multinacionais, que têm presença aqui no Brasil. Mas, então, era só para fazer um pouco dessas considerações, que são, para não repetir o que meus antecessores já fizeram sobre a importância, para dar, então, um pouco essa perspectiva histórica de como nós somos amigos da Suécia, que é uma amizade mútua de mais de 200 anos. Muito obrigado, deputado, então, por me dar a palavra. Eu que agradeço, doutor Nelson, inclusive pelas informações que nos traz aqui nessa manhã, né? Tanto com relação ao telefone, ao funcionário da Ericsson e ao voo com o Gripen, né? Nós vamos fazer a visita. Então, quem sabe, com o embaixador a gente não consegue o voo, né? Porque um voo não é qualquer coisa, né? É na garupa. É na garupa. Bom, deixa eu só, antes de abrir já aqui, se alguém quiser se manifestar, só para registro, a gente produziu aqui a indicação para o governador, indicando, nos termos regimentais, que avalie a reativação da Secretaria de Negócios Internacionais, visando reunificar e fortalecer as ações de cooperação internacional e de atração de investimentos em São Paulo. Tem um texto de justificativa, eu vou pôr no grupo, se alguém quiser, só para não ter nenhum milímetro ou problema, se alguém quiser depois fazer alguma observação, fica à vontade que a gente já mandaria em seguida, ok? Senhor presidente, eu queria pedir ao senhor, se o senhor me permite. O senhor tem toda a liberdade, o direito aqui de manifestação. Esse grupo eu não estou, mas aquele a quem eu represento aqui, que me encaminha essa mensagem, por favor. Eu vou encaminhar ao senhor. Obrigado. Bom, então aberto aqui as questões, perguntas, sugestões. Eu vou pedir, inclusive, se o André, se puder, começar com ele, até porque o André, eu disse aqui, tem uma peculiaridade por conta das relações comerciais. E a secretária vai precisar sair por um segundo. Enquanto ela só vai atender o telefone, só queria fazer o registro, André. Sim. Acompanham essa reunião alunos da FECAP, IBMR, ININTER e Unesp, que estão online, e tem o pessoal aqui presencial também, é isso? Tá, mas esses... De onde? Eu não ouvi. Repete, por favor, de onde? Ah, não, tá bom. Mas eles estão acompanhando online. Vou passar já imediatamente a palavra ao deputado André Bueno. Agradecer aqui ao senhor presidente, Paulo, pela excelente condução dos trabalhos, também ao Peter, pela explanação, doutor Renato, que nos ajudou muito. Receber o doutor Nelson é uma honra para essa casa, muito obrigado. Também a Ângela, que tem sido uma parceira, os meus companheiros e amigos deputados, Marcela Guiar, deputada Tainara, também agradecer ao Zambelli, que está conosco, o pastor Zé de Madureira, o Danilo e Itamar Borges, a todos nossa gratidão. Senhores, eu
Queria compartilhar algumas informações aqui que eu acho que é importante, saudar também o pessoal que está nos acompanhando das faculdades, fazer menção, já que tem uma turma aqui jovem de faculdade, vou dar uma informação que muitos não sabem. Spotify faz parte também desse conjunto de empresas suecas, né? Então, para essa moçada ligada no Spotify, acho que para eles é interessante essa informação. Citar a importância das empresas suecas há tanto tempo no país, gerando, nas minhas contas, próximo a algo 25 mil empregos diretos, o que é realmente algo muito importante, principalmente no que envolve a nossa parte de mobilidade, os nossos caminhões, né, que traz essa marca grandiosa, com mais de 10 mil empregos gerados. A gente fica muito feliz por essa cooperação, pela forma como vocês têm conduzido isso. E hoje, na verdade, meu pedido, Paulo, e eu vou registrar o apelo, é para que essa comissão faça um ato em conjunto. Nós temos hoje, dentro da Secretaria que cuida das Finanças do Estado de São Paulo, um ato chamado Ato COTEP. O Ato COTEP, ele faz com que haja uma queda da carga tributária de 4% para 0% das empresas envolvidas no cluster aeroespacial, o que é o caso da Gripen. A Gripen hoje ela faz parte do cluster aeroespacial. Desta forma, com essa redução de 4 para 0, nós traríamos para o Estado uma competitividade extremamente grande ante outros estados da Federação, como, por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais já zerou esse item do ICMS, e ela não tem essa presença tão grande no aeroespacial como nós temos aqui. Então, hoje, eu quero registrar como pedido à presidência dessa casa, em parceria com os meus companheiros deputados, para que o cluster especial fosse beneficiado, porque são investimentos diretos em tecnologia, são investimentos extremamente importantes para o Estado. Quando a gente fala da redução, a omissão que seria do pagamento de imposto, ela é muito pequena ante aquilo que geraria de benefícios tendo esses parceiros, como, por exemplo, a Acaer, parceiros que realmente trazem para nós uma competitividade grande, inclusive visando exportação. Então, meu foco hoje na fala, dentro dessa visão, focando a área espacial e falando da Gripen, é que nós tivéssemos esta ação de, em comissão, em conjuntos, solicitar que o Ato COTEP sofra uma redução. Para o Estado, o valor é muito pequeno, mas o que ele vai gerar de atrativos para novos investimentos no aeroespacial seria algo extremamente importante para nós, Paulo. Deputado André, só pedir, então, se o senhor pudesse fazer o requerimento, okay, porque daí a gente pode, na próxima reunião, aprovar ele de forma coletiva e encaminhar à secretaria, que eu acho que é uma medida importante até para poder gerar mais emprego, atrair mais empresas. E o senhor tinha feito uma sugestão, deputado, que a gente pudesse fazer um encontro das câmaras de comércio. Lembra que o senhor tinha falado Sim. na reunião passada ou na outra? Então, tão importante, presidente, quanto trazer os nossos embaixadores, os nossos cônsules, que são figuras excelentes, mas que a gente entende que tem uma função um pouco diferente daquela que é comercial prática, né? Acho que essa missão paradiplomática é deixar o ambiente confortável. E das câmaras é realizar realmente essa busca de investimentos. Aqui nós temos representantes de diversos municípios do interior que mais do que uma emenda, desejam uma indústria. Essa é a grande realidade. Porque a indústria indo, automaticamente o emprego vai ser gerado, as pessoas vão ser alcançadas, e nós gostaríamos de ter aqui as câmaras de comércio participando dessas reuniões também. É um pedido que a gente faz, todas elas serão muito bem-vindas, porque as empresas sofrem muitas vezes para vir para o Brasil pelo problema não só da língua, mas de entender a logística. E hoje, São Paulo, ele está bem centralizado, e o interior de São Paulo tem hoje um índice de consumo extremamente alto, o que favorece que as pessoas não precisem ficar necessariamente na região da Grande São Paulo, o que permite esse investimento, como acontece já em Gavião Peixoto e outros lugares. Eu queria, então, fazer uma segunda sugestão, e aí também ouvir aqui o consulado. Talvez a gente pudesse propor um seminário com as câmaras de comércio, porque a gente traz o representante consular e a Câmara. São temas também distintos. Então, talvez a gente pudesse, se fosse possível, a gente podia pensar um seminário, trazer, por exemplo, a Câmara de Comércio da Suécia, a Câmara de Comércio da Itália, e aí o senhor, que é uma pessoa que tem a expertise, talvez pudesse sugerir para a gente, e nós organizamos um seminário fora da reunião aqui, e trazemos representantes das câmaras do comércio, inclusive para tratar de temas correlatos.
Se o senhor puder fazer essa sugestão, não precisa nem fazer o requerimento. Depois a gente conversa e a gente organiza um seminário sobre isso, que eu acho que é necessário e fundamental. Excelente, e convido já os players para que estejam participando desse seminário e entendam também na ponta a necessidade desses empresários para investimento no Estado. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Consulto mais a deputada Tainara. Deputada Tainara. Muito bom dia novamente aos meus amigos, colegas de trabalho aqui na Comissão de Relações Internacionais. Saudar imensamente a presença do Renato, do Peter, dizer que foi uma delícia e inspirador te ouvir, Nelson. Eu estava torcendo para o texto de Tainara, mas se é de Tabajara, está ótimo também. É sempre muito bom ouvir pessoas inteligentes com acúmulo. Quando falou, revisitei minha leitura aos livros de Laurentino Gomes, a história do país, enfim. Então, a gente vai ter que acumular um pouco mais de currículo para poder voar num gripem. Então, calma, os deputados. Quero saudar muitíssimo o nosso presidente da comissão e dizer que, de todas que participo, com certeza é a mais ativa, é a que mais produz, sob sua liderança, deputado Paulo Fiorilo. Nós temos muito orgulho, muita honra de atuar junto a ti nesta comissão e de fato, temos muitos projetos a serem realizados sob sua liderança. Então, agradeço, porque o que nós precisamos é que essa casa funcione, trabalhe de fato, e ouvir intervenções como o deputado André Bueno nos faz acreditar da importância da Comissão de Relações Internacionais, que pode impactar economicamente, socialmente no nosso Estado, assim como agora volto a falar com o Peter e com o Renato sobre a nossa Embraer em Gavião Peixoto. Gavião Peixoto e Araraquara são cidades que coexistem. Nós, de fato, temos uma relação muito próxima, muito íntima. Na última visita, eu me senti muito importante, porque, primeiro, os suecos presentes falaram do lançamento do novo álbum do ABBA, que eu mal sabia que tinha lançado. E ganhei um chaveiro, que até hoje é o chaveiro da minha casa, que é o Remove Before Flight da Gripen. Então, eu sempre lembro de vocês com muito carinho, com muito respeito. E dizer que sim, vamos até Gavião, me prontifico a fazer a recepção como anfitriã, mas espero que nós possamos também, com certeza, programar essa viagem à Suécia, que seria também tão importante quanto. Não temos medo de distância e gostamos muito de conhecer de perto as culturas de outros países, mas me deixo à inteira disposição para futuras parcerias, para ampliar as relações internacionais e fazer com que, de fato, esses países irmãos, amigos, cada vez mais produzam coisas boas para o nosso povo, que é isso que nós mais desejamos. Muito obrigada. Obrigado, deputada Tainara. Aqui a gente já tem um alento. Se não tiver voo, vai ter chaveiro para cada um de vocês. Fica tranquilo. Deputado Campetti. Bom dia a todos. Cumprimentar o senhor presidente, deputado Paulo Fiorilo, cumprimentar meus pares, a deputada Tainara, o deputado Marcelo, o deputado André, deputado Zé, deputado Bruno. Uma satisfação estar trabalhando aqui com os senhores. Cumprimentar o Renato, o nosso cônsul honorário aqui da Suécia. Um prazer revê-lo, um prazer tê-lo aqui conosco na Comissão de Relações Internacionais. Também o Peter, que é o vice-cônsul, e também o Nelson Antônio, que é o representante aqui do Ministério das Relações Exteriores, e também a nossa secretária Ângela, que deu uma saidinha. Dizer da importância, como bem expôs o nosso cônsul Renato, o vice-cônsul Peter, as relações internacionais, a paradiplomacia hoje tem, de sobremaneira, uma importância muito grande para nós, Estado de São Paulo, para o município de São Paulo, e também tem fulcro em bases contemporâneas hoje em relação à economia que é preponderante. Nós não podemos nos omitir aqui no Estado de São Paulo diante dessas relações que são atuais e que fazem realmente, colaboram com o desenvolvimento do nosso Estado. Eu quero cumprimentar também aos alunos, que eu havia me esquecido, uma importante providência também das universidades em trazer os alunos para participarem, para nos ouvirem, para participarem desse debate de relações internacionais, para ficarem atentos aos posicionamentos de um lado, de outro da política e firmarem as suas convicções. Então, é importante também a participação do pastor André Bueno nessa pauta, pela sua expertise, pela sua experiência, e dizer que nós estamos aqui à disposição também para contribuir com esse debate, para contribuir com essa atuação, cumprimentá-los. Estaremos em Gavião Peixoto,
Não sei se conseguiremos lá o voo de Gripen, como embaixador, teve essa oportunidade, mas O chaveiro, o chaveiro conseguiremos. Então, muito bom, mas será uma visita muito proveitosa. Obrigado novamente pela participação, pela presença dos senhores, e nós os colocamos sempre à disposição. Muito obrigado. O Peter quer fazer um comentário sobre o chaveiro ou sobre o voo? Chaveiro não, mas eu queria fazer 2 adendos, só uma sugestão, né, considerando que agora, de novo, falando de parceria, né, de 2 lados, a Suécia agora decidiu adquirir 4 C-390, né? Talvez seja uma viagem mais confortável para a Suécia, mais espaçoso, né? Mas mais demorado. Mais demorado, mas porque eu acho que com o Gripen a gente vai ter um problema de alcance, a não ser que a gente abasteça voando, né? E depois o segundo adendo, né? Gostei da sugestão do deputado Bueno em relação a trazer as câmaras de comércio. Talvez só sugerir que nesse seminário, porque a Suécia se organiza, o Renato já mencionou, dentro do que chamamos do Team Sweden, né? Que são os consulados, né, de São Paulo e Rio de Janeiro, a embaixada, o nosso escritório comercial aqui em São Paulo, que se chama Business Sweden, né, que seria o Conselho de Comércio Exterior. É uma instituição semi-governamental que assessora empresas suecas se instalando no Brasil e vice-versa, né, empresas brasileiras querendo investir na Suécia. Temos também a instituição CISP, né, que é o Centro de Pesquisa e Inovação Sueco-Brasileiro, que também está aqui em São Paulo, e essas instituições se complementam, né? Então, acho que para um seminário seria interessante, de repente, trazer esses players. Cada país se organiza de uma forma diferente, né? Mas a Suécia, no caso da Câmara de Comércio, ela não presta serviços de consultoria, por exemplo, para empresas se instalando aqui, por isso que eu acho que seria interessante ter o Business Sweden também participando, e o lado científico, que seria o CISP. Só esses 2 adendos. Eu acho que a gente vai ter que pensar se a gente faz um seminário ou mais de um seminário, porque, por exemplo, se a gente traz esses players, a gente consegue fazer uma conversa, certo? Talvez por região, presidente. Pode ser. A gente consiga pensar em alguma coisa. É que pensa, a gente traz a Europa, a não ser que a gente traga os países escandinavos. Sim. Né? Vamos pensar. Daí, junto com o André, que tem a expertise, a gente podia pensar um seminário até para ver. Deputado Marcelo, depois o deputado Oséias. Deputado Marcelo. Bom, primeiro, presidente, parabenizá-lo mais uma vez pela iniciativa, né, de trazer pessoas tão competentes aqui para poder nos deram uma aula aqui hoje sobre a Suécia. Vice-cônsul, muito obrigado, Peter, ao Renato também, cônsul honorário, ao nosso querido Nelson, muito obrigado, a nossa querida secretária Ângela, aos meus pares aqui, o Campete, Bueno, Oséias, ao Bruno, a Tainara, e também a iniciativa do Bueno, que trouxe aqui uma informação na área tributária super importante para o Estado de São Paulo. E eu acho também que, nesse seminário, presidente, como a Suécia ela é uma referência na área de energia limpa, de resíduos, né, avançado, acho que nós podíamos também ampliar um pouquinho mais esse debate para colaborar com o Estado de São Paulo nessa área, e também uma iniciativa também de ampliar um pouquinho mais nos pactos de acordos universitários, né, para que a gente possa ampliar essas bolsas para os nossos alunos aqui do Estado de São Paulo, que possam aprender um pouquinho mais e estudar fora do país aqui em termos da Suécia. Acho que a gente pode ampliar um pouquinho mais esse debate. É isso que eu queria trazer para essa manhã aqui para os nossos pares. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Marcelo. Deputado Marcelo, acho que é uma ideia importante que a gente pode agregar nesses seminários e também com os próprios cônsules, a gente apresentar essas sugestões das bolsas que o Estado e a Prefeitura, acho que já, inclusive, tem um programa, depois eles vão comentar. Deputado Oséias, depois consulte o deputado Bruno Zambelli, e depois volto para a mesa, porque a gente tem uma pauta para deliberar. Deputado Oséias. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer a oportunidade, cumprimentando o senhor Peter, o senhor Renato, o senhor Nelson e também a senhora Ângela, dizer que a gente sai daqui mais do que convicto da importância dessa parceria. Eu acho que, acima de tudo, construir tudo aquilo que foi colocado de forma tão brilhante, e parabenizar, presidente, por essa visão tão ampla, que ela, sem dúvida, invade fronteiras e faz com que o Brasil continue sendo esse parceiro, em especial da Suécia. Cumprimentar também meu amigo, deputado André Bueno, que de forma tão brilhante
tão quanto o deputado Danilo, minha amiga deputada Tainara, Marcela Aguiar, o Bruno, dizer que fazer parte desse time é fazer parte de uma história que a gente constitui para que lá na frente a gente possa ver o resultado daquilo que estamos plantando. Parabéns mais uma vez, deputado Paulo. Você sabe que eu sou seu fã por conduzir com tanta excelência esta comissão. Queria agradecer as palavras do deputado Osés, dizer que a contrapartida é igual, né? Meu respeito e meu carinho da mesma forma que tem o senhor por mim. Deputado Zambelli, que não trouxeram a sua plaquinha, hein? Não. Vou ficar atento a isso. Eu, como convidado, me sinto honrado e sempre que precisar, pode contar com a minha presença. Muito obrigado. Consul Renato, Peter, ao Nelson, a Ângela, minha amiga, aos deputados presentes. Só agradecer e parabenizar pela condução dos trabalhos, presidente. Uma honra poder estar aqui. Obrigado. Eu vou devolver a mesa para que a gente possa encerrar. Vou começar com a secretária, porque daí a gente termina aqui com os cônsules, e assim, para poder responder as questões, e a gente combinar, depois eu combino com o cônsul, com a Tainara, para a gente marcar a visita em Gavião e ver quem pode. E a mesma forma com o deputado André, para a gente combinar o requerimento, a gente pode votar na próxima reunião, e também essa questão das câmaras de comércio, a gente vai organizar um seminário. E aí eu queria pedir ao senhor, deputado, se pudesse também pensar em sugestões de países, porque a maioria deles tem câmaras de comércio, mas a gente sabe dos interesses de cada um. Deputada Ângela, para suas considerações. Está desligado. Desculpa. Ainda bem que a senhora está sem o microfone. Secretária Ângela, futura deputada. Eu sou secretária e não vou me candidatar ever. Falar até inglês, ever. Não, mas olha, eu queria só realmente sublinhar, primeiro, parabenizar, de verdade, também as questões que foram levantadas. Fiquei com muita pena de ter perdido o tributário aqui, mas, de fato, eu tinha que atender um telefonema urgente. Mas eu queria só destacar essa parte de intercâmbios acadêmicos, que até depois, vendo aqui minha fala, eu queria ter falado sobre essa expansão cultural da Suécia, e é um candidato, nós estamos fazendo mensalmente, a conscientização cultural de um país na prefeitura. Sexta-feira foi do Chile, né? Prévia da Armênia. Cada vez nós vamos trazendo um país que dá a conhecer a sua cultura. E a Suécia é um candidato, né, para essa conscientização cultural. Mas agora, dia 15 de outubro, se Deus quiser, nós assinamos um acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Educação, para ter o intercâmbio com professores da rede pública. Nós temos só ensino fundamental e só 11 escolas de high school, assim, de ensino médio. Por isso, nós queremos nos dedicar aos professores que têm muita dificuldade de sair e, muitas vezes, ter essa experiência. E por meritocracia. Então, agora nós já vamos mandar, olha, vai ter um intercâmbio, se Deus quiser, com Coimbra, Porto e Hiroshima, por causa da paz, né, para conhecer um pouquinho e trazer a cultura da paz que São Paulo está promovendo. Né? Então, a Suécia, eu queria ter falado, porque a universidade na Suécia é muito forte, a vida acadêmica na Suécia é muito forte. Há muitas bolsas também, né, cedidas pelo governo, e na parte de tecnologia, antropologia, na minha área, antropologia filosófica, antropologia do direito, jurídica, vocês têm também toda uma preocupação nesse sentido, da formação humana, né, para o serviço. Então, realmente, nós vamos continuar, dia 15 de outubro, a partir de 15 de outubro, já vamos convocar os consulados. Muito obrigada e parabéns por essa vida acadêmica que promovem. Olha, Marcelo, muito obrigada de trazer esse ponto aqui para nós. Obrigado, secretária, e espero que as minhas palavras possam se profetizar em breve. Agora eu vou convidar, então, o embaixador Nelson para as suas considerações. Muito obrigado de novo, deputado, por me dar a palavra. É apenas para agradecer a presença de tantas deputados e deputadas tão atuantes aqui no Estado de São Paulo. É um privilégio. Eu vou fazer um pequeno comercialzinho aqui, que eu cheguei aqui há 7 meses. Então, é a primeira vez que eu venho aqui. Eu estou à disposição, deputado, sempre que precisar de qualquer coisa internacional, pode contar comigo. É uma honra estar aqui com todos os deputados presentes. E eu ainda estou fazendo, enfim,
me adaptando e conhecendo as várias autoridades do Estado. Eu estou à disposição para o que precisarem, como meus amigos já sabem, eu estou sempre à disposição. Obrigado, deputado. Queria agradecer ao Nelson. Todos os deputados e deputadas aqui, às vezes, têm uma demanda internacional. Então, eu queria agradecer muito essa possibilidade, até porque, às vezes, a gente não sabe muito bem como resolvê-las. Nós temos deputados que viajam com missões internacionais. Tivemos agora, recentemente, pessoal em Israel, mas também tivemos em Taiwan, tem deputado na China, na África. Então, sempre é importante a gente poder contar com o doutor Tabajara, porque isso pode ajudar em algumas situações que, às vezes, a gente não gostaria de enfrentar, mas que precisa. Senhor Deputada presidente, Tainara. só para contribuir nesta linha que colocou, é muito importante ter uma pessoa da sua envergadura à disposição. Ontem mesmo nós tivemos uma situação muito difícil, onde nós precisávamos repatriar uma pessoa que estava em Roma, né, e acabou ficando em situação de rua, situação psicológica gravíssima, e não sabíamos como, mas acionamos o consulado do Brasil e fizemos todo o trâmite, mas é sempre muito importante ter alguém com acúmulo e contatos para que a gente possa cuidar do nosso povo que está fora do nosso país também. Muito obrigada. Obrigado, deputada Tainara. Vou passar para o Peter, depois o Renato para concluir, por favor, para suas considerações. Muito obrigado, deputado Fiorilo, e meus agradecimentos a todos os deputados presentes aqui hoje, né, pelas indagações, pelo interesse, né, pela Suécia. De fato, ficamos muito lisonjeados, né, com essa presença da maioria, né, da comissão, né, agora 11 deputados no total, né, e dizer de novo, né, que estamos de portas abertas para continuar esse diálogo. De fato, também um adendo à área acadêmica, aproveitando que temos alunos assistindo de algumas universidades. A Suécia vai organizar uma feira, né, de carreiras agora no dia 5 de novembro. Vai ser no Hotel Transamérica, aqui em São Paulo. Uma feira de carreiras que é organizada pela Embaixada em colaboração justamente com a Câmara de Comércio e com a presença de várias empresas suecas aqui instaladas, que buscam justamente candidatos com esse conhecimento multicultural, né, que conhecem um pouco da cultura sueca, quem sabe já fizeram intercâmbios lá. E a Suécia, de fato, oferece muitas bolsas, né, o governo sueco oferece bolsas principalmente para mestrados de várias áreas, para candidatos brasileiros. Então, que participem nessa feira no dia 5. Eu, pessoalmente, também vou ter o prazer de estar na GV, no dia 25/11, que a Universidade Getúlio Vargas convidou vários consulados a fazer apresentações lá sobre intercâmbio no seu país. E também mencionar que, além desse cluster, né, de instituições que nós temos ativas aqui no estado de São Paulo, também temos várias instituições não governamentais, né? A Suécia, junto com os outros países escandinavos, organiza uma feira beneficente já há 60 anos aqui na cidade de São Paulo. Ocorre também sempre em novembro, no Clube Pinheiros. É uma feira beneficente onde todo superávit arrecadado vai para instituições beneficentes brasileiras, né? Um trabalho feito por voluntários de todos os países escandinavos, trazendo produtos, alimentos e etc., que estão à venda. E Renato, que vai me ajudar com a data desse ano, dessa feira. 4, 5, 6. De novembro. Exato. Acho que era isso. Obrigado. Queria só, Peter, se você pudesse dar uma informação para quem está nos assistindo também. A feira de carreiras, dia 5/11, do Transamérica. Isso, entre as 14 e 19 horas. Entre 14 e 19 horas. E é preciso fazer inscrição? Como é que funciona? É bom fazer a inscrição, sim. No site? No site da Câmara de Comércio, nas mídias sociais de todos os players do Team Sweden, você consegue encontrar o link para a inscrição. Ok. Bom, passo então agora a palavra ao Dr. Renato Pacheco Neto para suas considerações. Presidente Paulo, iniciar a fala final agradecendo mais uma vez ao convite dessa ilustre comissão, que na minha avaliação, repito, é a comissão mais importante desse parlamento, até porque quando nós espelhamos a situação de Brasília,
o Palácio Itamaraty é um palácio, não é verdade? É o primeiro ministério ao lado do Congresso Nacional, da Presidência da República e do Supremo Tribunal Federal. Sem nenhum desmerecimento aos demais ministérios, às demais áreas, mas é a área internacional que promove o país para frente. Dizer que, no caso da Suécia, deputados, nós temos um sistema que é parlamentar. Então, o governo na Suécia é eleito pelo parlamento. Daí o nosso grande respeito à presença dos senhores e da senhora aqui, porque, de fato, num sistema parlamentar, há um duplo filtro, né? Porque a população escolhe os deputados e os deputados que têm a experiência parlamentar, da política institucional, acabam escolhendo o seu governo. Então, isso eu queria deixar registrado. Uma coisa que eu não falei, mas queria dizer, é que, além da Rainha Silvia, nós temos o Rei Pelé também. O Rei Pelé ganhou a primeira Copa do Mundo na cidade de Estocolmo com quase 18 anos. E o Rei Pelé não está mais presente aqui conosco, nesse mundo, mas, enfim, ele também é uma grande autoridade, uma majestade do futebol brasileiro, que começou sua carreira na Suécia. Queria só fazer dois esclarecimentos finais. Um já foi introduzido pelo vice-cônsul Peter, da Feira Escandinava. A Feira Escandinava, embaixador Tabajara, teve a feliz notícia ontem de Brasília que o governo federal, através do Ministério da Economia, a sua Secretaria da Receita Federal, aprovou por mais uma vez a isenção fiscal que a feira tem, porque os produtos que são comercializados são produtos doados pelas embaixadas dos países nórdicos para projetos sociais. Então, nesse sentido, eu queria pedir o apoio dessa comissão. Nós estamos em tratativas com o Samu Tossati, que é o representante assessor-chefe da Casa Civil na área internacional, para que tenhamos também o apoio do Estado de São Paulo, através do seu parlamento, da sua Casa Legislativa, da comissão, para a isenção dessa feira também, que é muito importante para a comunidade sueca, comunidade escandinava, nórdica, e para os projetos sociais. E finalizar dizendo também que, como bem lembrou o deputado Bueno, na área internacional, essa parceria dos países, das câmaras de comércio, foi muito refletida agora, faz 2 semanas, na Fiesp. Eu me ausentei do país agora na semana passada, voltei ontem a São Paulo, mas, enfim, 2 semanas atrás nós tivemos na Fiesp, deputado Bueno, um evento de quase 5 horas com as câmaras de comércio, com os consulados nórdicos, sobre a questão da COP30, um evento pró-COP, antecipando o evento de Belém, agora em novembro, mas também revisitando a pauta da economia circular, que é um evento que aconteceu em abril nesse ano. A cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, foi palco do Foro Internacional de Economia Circular. E a economia circular, como bem sabe a secretária Ângela, também está muito interligada à questão da descarbonização, porque quanto menos eu produzo, eu mais contribuo para a sua descarbonização, secretária. E dizer que pode soar um pouco engraçado, presidente Paulo, mas a Suécia é um país que importa lixo. E importa lixo porque ele quer se reciclar na questão energética, ajudar a despoluir, a descarbonizar, e isso é enfim, uma tecnologia que está sendo bastante compartilhada, enfim, com vários países vizinhos, né? Mas que a Suécia está de portas abertas. Terminar dizendo que para nós é uma grande honra, contem com o consulado, façam o que já fez aqui o presidente Paulo, que nos visitou já por 4 vezes no consulado da Suécia. O café não é tão bom como no Brasil, mas o carinho é forte. Obrigado e uma boa tarde a todos. Quero agradecer ao cônsul Renato pelo carinho de sempre. Eu já fui à feira, acho que 1 ou 2 vezes, e se tiver acordo também dos membros da comissão, poderemos encaminhar um requerimento para o secretário Kinoshita, né, pedindo que ele avalie com carinho a possibilidade da isenção dos produtos da feira e deixar o convite para os deputados e deputadas para que passem na feira, até porque lá, além da comida típica dos países nórdicos, vocês também vão encontrar produtos. A data é 4 e 5. 4 e 5 e 6 de novembro. 4, 5 e 6. Depois, se tiver o card, ou tiver o convite, ele me manda, eu coloco na comissão. Mas é a oportunidade, inclusive, para quem gosta, comprar Lego, comprar Aquavit, etc. e tal, né? Bom, eu queria pedir, se for possível, se a gente pudesse suspender por 1 minuto para desfazer a mesa, tirar a foto oficial, depois voltamos para fazer os encaminhamentos da comissão. Pode ser? Aprovado, então, suspensão por 1 minuto, vamos para a foto.
As transmissões. Isso, muito obrigado. Bom, vamos lá. Deixa só a TV Alesp retomar, vamos à ordem do dia. Nós estamos ao vivo ou não? Ainda não? Vamos tentar terminar 12h30, hein? Bom, estamos de volta ao vivo, então vamos retomar aqui os trabalhos. Ordem do dia. Apreciação da pauta. Item número 1, projeto de lei 787/2024, deputado Danilo Campetti e deputado Gil Diniz, conclusiva. Institui o Dia Estadual em memória às vítimas do ataque terrorista promovido pelo Hamas em Israel, em homenagem a Kfir Bibas, refém mais jovem desse terrível acontecimento, incluindo no calendário oficial do Estado. O relator, deputado Marcelo Aguiar, voto favorável. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Tainara. A gente pedir vistas do presente projeto, até porque o nobre deputado Gil Diniz não está presente, a gente pode discuti-lo com mais afinco numa próxima oportunidade. É regimental o pedido de vista. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Eu gostaria de pedir vista em conjunto com a nobre deputada Tainara. É regimental, vistas em conjunto. Item número 2. O item número 2, eu queria só pela oportunidade, deputado Danilo Campetti, que foi o relator, aliás, o Bruno Zambelli, que é o autor, e o Danilo, que é o relator. A gente teve vários pedidos de vista, mas eu queria propor, Bruno, se a gente pudesse conversar depois sobre o projeto, até por conta da iniciativa. A minha preocupação não diz respeito ao teor, mas diz respeito aos parlamentares que podem ter promovido, que eu não vi. Então, se não tiver problema para você, para o senhor, deputado Bruno, eu queria pedir vistas, mas dialogar com o senhor, devolver já na próxima reunião para apreciação, pode ser? Aí eu faço em conjunto? Não tem problema, eu faço com o Campetti, que é membro, mas é que eu queria só combinar qual é o procedimento que a gente vai adotar. Então coloca como vista minha. Perfeito. Então, vistas do deputado Bruno. Obrigado, deputado. E eu, com o compromisso da gente fazer esse diálogo. Item número 3, moção 259 de 2023, deputado Luiz Cláudio Marcolini e outros. Repudia o bloqueio imposto a Cuba há mais de 6 décadas, que tem gerado consequências devastadoras para a população daquele país. Relator, deputado Guilherme Cortez, voto favorável. Pela ordem. Pela ordem, deputado Danilo. Eu peço vistas. Vistas concedidas ao deputado Danilo. Bom, o próximo item, eu sou o proponente, eu queria pedir para o deputado Marcelo Aguiar, sim, que eu acho que é o deputado mais jovem da comissão. Item 4, não é? Se o senhor puder conduzir. Moção 123/2025, deputado Paulo Fiorilo. Conclusão, protesta contra o decreto número 36/2028, de março de 2025, editado pelo governo italiano, que impõe restrições à transmissão da cidadania italiana por direito de sangue. Deputado relator Guilherme Cortez, favorável com o relator. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhoras deputadas e deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovada a moção. Devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Paulo Fiorilo. Obrigado, deputado. Eu queria agradecer os votos. Aqui a gente tem descendentes de italiano, todo mundo sabe a dificuldade que foi a decisão de lá. Eu acho que é mais uma manifestação nesse sentido. Eu queria agradecer. Bom, por fim, o item 5, que é o regimento que a gente construiu aqui dos grupos de amizade. Eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler o texto. Tinha uma questão levantada pelo deputado Gil, se a gente faria um regimento ou não, porque depois a gente sai da comissão e tal. Eu entendi a preocupação do deputado Gil, como ele não está, eu queria dialogar, porque a gente está protelando e a gente tem vários grupos de amizade aprovados e que precisam ser encaminhados. Eu estou propondo aqui uma única alteração, que é a coordenação do grupo passar a ter 2 anos e não 1 ano. É o artigo 3º, eu vou ler rapidinho, e aí a gente vê se tem algum óbice, até para não ter problema. O regulamento interno dos grupos de amizade entre nações estabelece as normas de funcionamento dos grupos de amizade entre nações instituída pela resolução da Alesp 945 de 10 de dezembro de 24. Artigo 1º.
O Grupo de Amizade entre Nações, criado a partir da aprovação do regimento no âmbito da Comissão de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa de São Paulo, reger-se pelo presente regulamento interno. Os grupos de amizade, parágrafo único, os grupos de amizade entre nações têm como objetivo o fortalecimento de laços internacionais. Suas atividades são organizadas e conduzidas pelos parlamentares que integram conforme esse regulamento. Artigo 2. O grupo de amizade entre nações será integrado por, no mínimo, 5 parlamentares proponentes e por parlamentares que a ele livremente aderirem. No mínimo 5, quem quiser aderir. Parágrafo 1º. O parlamentar que desejar aderir a um grupo de amizade deverá comunicar ao coordenador do grupo e encaminhar um ofício legislativo à Comissão de Relações Internacionais através do sistema LESP sem papel para registro. Quem quiser entrar, informa. Artigo 2º. Qualquer membro pode desligar-se do grupo de amizade mediante comunicação ao coordenador do grupo e encaminhamento de ofício legislativo à Comissão de Relações Internacionais no sistema LESP sem papel para registro. Mesma coisa, entra, pode sair. Artigo 3º. O grupo de amizade deverá eleger um coordenador e um vice-coordenador em sua primeira reunião, que terão mandato de 12 meses. A sugestão que eu estou fazendo aqui é de 24 meses, 2 anos. Então, ó, vamos alterar aqui 24 meses. Parágrafo 1º. O coordenador eleito encaminhará ofício legislativo à Comissão de Relações Internacionais através do sistema LESP sem papel, comunicando a realização de sua eleição e do seu vice. Fez a reunião, o aprovado o vice e o coordenador encaminha para a comissão. Parágrafo 2º. Será a função do coordenador do grupo de amizade entre nações representar o grupo em suas atividades, convocar e presidir as reuniões do grupo, fazer cumprir as resoluções aprovadas pelo grupo, manter a solenidade necessária nas reuniões do grupo parlamentar, conceder a palavra aos membros que a solicitarem, manter registro das reuniões e atividades realizadas, submeter à discussão matérias de interesse do grupo, organizar programa de atividades do grupo de amizade entre nações, organizar visitas parlamentares, congressos, seminários, simpósios, debates, conferências, estudos e encontros conforme decisão do grupo, divulgar os trabalhos do grupo, elaborar relatório de atividades do grupo de amizade entre nações e encaminhá-lo à Comissão de Relações Internacionais. O coordenador, parágrafo 2º. O coordenador, em suas ausências ou impedimentos, será substituído pelo vice-coordenador. Esse regulamento interno entra em vigor na data da sua aprovação. Consulta os deputados e deputadas. Aqui tem uma observação. No artigo 5º, que foi aprovado na resolução, diz que o grupo de amizade deverá, em sua primeira reunião, eleger o seu coordenador, que terá mandato de 12 meses. Essa foi a resolução aprovada em 2024 e que instituiu o grupo. Então, eu acho que assim, o que a gente podia fazer, mesmo que a gente aprova com 12, a gente propor uma mudança na resolução para 24 que resolve o problema. Ok? Tem mais um detalhe aí que você tem que colocar a renovação também, já coloca no curso. Na resolução, que é possível a recondução por mais um mandato. Porque daí termina 2 com 2, 4. Então, ó, nós vamos propor alterar a resolução e aprovar o regimento. Ok? Ok. Então, os deputados e deputadas que concordam com a leitura feita aqui do regimento permaneçam como estão. Aprovado, com a alteração que nós faremos na resolução, que é para 24 meses e com reeleição por mais um mandato. Aprovado. Ok, então isso aqui nós vamos encaminhar para a mudança, ok? Vencemos a pauta e, portanto, considero aqui aprovado o regimento interno dos grupos de amizade. Nada mais havendo a tratar, está encerrada essa reunião no horário combinado às 12 horas e 29 minutos e 30 segundos. Muito obrigado. Abraço. Até daqui a pouco. Vamos falar depois? Não, você pediu ontem, eu estou aqui. Ser humano fantástico.